Você já sentiu a necessidade de colocar toda a sua vida em ordem, mas não sabe nem por onde começar? É sobre isso que nós vamos falar no devocional de hoje. Em continuação do tema devocional sobre colocar a casa em ordem, Deus me despertou para falar sobre esse assunto, mas em 3 outros aspectos. Hoje nós vamos falar sobre colocar a nossa vida em ordem, a nossa casa interior, nossa vida espiritual, nossa vida emocional e nossa vida física. Porque não adianta a gente tratar somente da nossa vida espiritual e negligenciar a nossa vida emocional e nossa vida física. Olá, sejam bem-vindas ao canal Equilíbrios 3. Esse espaço é dedicado a mulheres cristãs que buscam fortalecer o seu espírito, renovar a sua mente através da palavra de Deus e cuidar do seu corpo para que ele seja um templo habitável do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar sobre colocar a nossa vida em ordem, nos 3 aspectos: espiritual, emocional e físico. Você já sentiu alguma vez na vida uma sensação de que a tua vida inteira está uma bagunça, mas você não sabe por onde começar? Parece que está tudo um caos, não é verdade? A vida espiritual enfraquecida, as emoções todas conturbadas, ansiedade, angústias, preocupações, tantas coisas passando pela nossa cabeça ao mesmo tempo. Saúde física, então, nem pensar, né? A gente negligenciando a alimentação, sentindo dores, desconfortos, enfim. Parece que tudo está bagunçado, tudo está fora do lugar. E nesse devocional de hoje, nós vamos falar exatamente sobre isso. Que para a gente colocar a nossa vida em ordem, a gente precisa trabalhar nesses 3 aspectos. Primeiro, cuidar da nossa vida espiritual. Porque precisamos fortalecer o nosso espírito. Precisamos estar sempre em comunhão com Deus. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8, vai dizer: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Em outras versões, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Então, para que Deus se aproxime de nós, nós precisamos nos aproximar dEle. E como nós fazemos isso? Através de uma vida devocional, através de uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de renúncia, uma vida de leitura da palavra. Não tem como nós termos comunhão com Deus se não for através da oração, da palavra, da comunhão com Ele, do jejum, das práticas espirituais. Então precisamos cada dia mais fortalecer o nosso espírito. Se você se sente fraco espiritualmente nesse dia, faça uma autoanálise de como está a sua vida devocional com Deus. Como que anda a sua vida, o seu relacionamento com Deus? Será que você tem dedicado tempo suficiente para estar na presença de Deus? E aqui eu não digo que a gente tem que dedicar horas do nosso dia para isso, porque a gente sabe que temos outros compromissos, trabalhamos, temos filhos, casa, casamento, enfim, outras responsabilidades que também ocupam o nosso tempo. Mas precisamos saber que o nosso relacionamento com Deus deve ser a nossa prioridade e não podemos negociar isso. Então não importa quanto tempo você tenha para disponibilizar para esse momento seu pessoal com Deus, mas disponibilize. Comece com o que você pode hoje. Sejam 10, 15 minutos do seu dia, seja de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada, não importa. Mas não negocie mais o seu tempo com Deus. Não adie mais o seu tempo com Deus. Não tente terceirizar o seu relacionamento com Deus. Não adianta a gente querer ter relacionamento com Deus através de outras pessoas. Precisamos ter intimidade com o nosso Pai. Então que hoje possamos colocar a nossa vida espiritual em ordem e fazermos essa análise. Outro aspecto muito importante para a gente colocar a nossa vida em ordem é o aspecto emocional. A palavra de Deus vai dizer lá em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, para que nós não andemos ansiosos por coisas alguma. E a gente sabe que o que mais tem afetado a nossa vida emocional tem sido a ansiedade. A preocupação excessiva com o futuro, nós já falamos sobre a preocupação em outros devocionais. E a gente sabe que tudo que tem tirado a nossa paz, o nosso sossego, interfere diretamente na nossa vida emocional, nas nossas emoções. E hoje, o Espírito Santo, ele quer tratar de mim e de você nas emoções também. Precisamos ser tratadas nas nossas emoções. Eu não sei como que andam as suas emoções, se você se sente equilibrada ou desequilibrada, se você se sente em ordem ou em desordem, mas saiba que o Espírito Santo, ele pode tocar você aí onde você está, tratar da sua mente, do seu coração, acalmar o seu coração, tirar toda a preocupação, te curar de toda essa angústia, de toda essa tristeza. Então permita que o Senhor te visite nesse dia e trate das suas emoções. Faça essa oração
Senhor, cura as minhas emoções, arranca da minha mente, do meu coração, tudo que me oprime, tudo que me deixa conturbada, tudo que me deixa desorientada, desequilibrada, e me faz ter uma mente renovada em nome de Jesus. E creia que o Senhor, Ele vai te libertar, Ele vai te salvar, Ele vai te curar nesse dia. E por último, para colocarmos a nossa vida em ordem, precisamos cuidar do nosso corpo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, vai dizer: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então nós vemos aqui claramente, o nosso corpo pertence a Deus. Por muitos anos nós aprendemos de forma errônea que cuidar do corpo era algo sobre vaidade, era como se fosse algo supérfluo, algo que a gente poderia deixar de lado, negligenciar. Era até mal visto nas igrejas quando falávamos de cuidar do corpo. Era visto como uma idolatria, como um culto ao corpo, enfim. De uma forma muito ignorante, a gente foi desprezando o cuidado com o nosso corpo. Mas hoje o que mais a gente vê são pessoas adoecendo, pessoas com diabetes, problemas cardíacos, depressão, e tudo isso por conta de uma má alimentação, de hábitos não saudáveis, hábitos ruins. E mesmo pessoas que são cristãs, que não bebem, não fumam, teoricamente deveriam ter uma vida mais saudável, mas se alimentam super mal, comem muito açúcar, muita gordura, muitos alimentos ultraprocessados. Esse assunto é um assunto pouco falado dentro das igrejas, mas que é muito importante que a gente aborde aqui, para que abra nossa mente para o cuidado do nosso corpo. Eu não estou dizendo que a gente tenha que se tornar atletas super preocupados com performance, não é sobre isso. Eu estou falando sobre a gente se alimentar adequadamente bem, a gente ter prudência, a gente ter autocontrole, a gente ter cuidado com a gula, que é um pecado e que é muito importante também a gente falar sobre isso. Temos um costume de falar algo que, por vezes, até mesmo eu falei, mas que hoje eu reconheço que não é legal. Crente não bebe, mas crente em compensação come muito. E a gente fala disso rindo, brincando, achando engraçado, mas na verdade isso é horrível, isso é péssimo, né? Porque isso prova o quanto que a gente está desequilibrado nessa questão da saúde física. Então a gente vê muita gente doente dentro das igrejas, pessoas que poderiam estar trabalhando na obra de Deus, poderiam estar produzindo, fazendo muito mais para Deus e não conseguem porque não têm saúde. Então do que adianta a gente se matar de orar, se matar de ler a Bíblia, né? Buscar o Senhor de uma forma espiritual, cuidar até mesmo da nossa mente, das nossas emoções, mas termos um corpo fraco, um corpo doente, um corpo que não aguenta caminhar daqui e ali, que já está morrendo, subir um degrau de escada, 3, 4, 5 lances de escada, já está com falta de ar. Do como que a gente vai ser útil no reino de Deus se a gente não consegue fazer uma caminhada, visitar um irmão, né, atender uma pessoa necessitada, fazer um trabalho evangelístico na rua, subir um monte para orar se for o caso, fazer campanhas, enfim. A gente precisa ter saúde física para a gente caminhar na obra de Deus, para a gente ser útil na obra de Deus, para a gente ajudar outros irmãos mais fracos que nós. Então, em nome de Jesus, que possamos sair dessa ignorância de que isso tudo é vaidade, mas vai ficar tudo aqui mesmo, a gente vai ter um corpo glorificado. Sim, no céu teremos um corpo glorificado, mas enquanto estamos aqui na terra, nós vamos prestar conta com Deus do que nós estamos fazendo, até mesmo com o nosso corpo. Saiba disso. Então que possamos colocar a nossa vida em ordem também nesse aspecto físico, cuidando da nossa alimentação, praticando exercícios físicos, dormindo melhor, tendo uma qualidade melhor de sono, se dedicando a práticas saudáveis que vão contribuir para que a gente tenha um corpo saudável. Então a parte essencial para que a nossa vida esteja em ordem é que o nosso corpo também esteja em ordem. Então que a gente possa estabelecer um tempo de qualidade com Deus, nos dedicarmos à nossa vida devocional e alimentarmos o nosso espírito, buscar a cura emocional, se for o caso, um aconselhamento pastoral ou de um profissional da área da saúde mental, e cuidar do nosso corpo físico. Precisamos cuidar do nosso corpo físico também. A gente sabe que colocar a vida em ordem é um processo gradual e contínuo. A gente precisa todo dia fazer um pouquinho por nós mesmas. Então que não venhamos ter a pressão na nossa mente de colocar tudo em ordem da noite para o dia, porque é um processo constante e de formiguinha. Todo dia a gente faz um pouquinho.
Então que a partir de hoje nós possamos colocar todos os aspectos da nossa vida em ordem, seja espiritual, emocional e físico. Eu espero que essa palavra tenha falado fortemente no seu coração, como tem falado no meu. Que Deus te abençoe e te dê um dia maravilhoso na presença dele. Até o próximo devocional.